Leitura em áudio. Por Miguel R.C. Pela Fundação São Miguel Brasil. Livro de bolso do profissional da contabilidade. Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCSC, livro de bolso do profissional da contabilidade Florianópolis, SC, agosto de 2017. Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCSC, Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Florianópolis 88.015-710 Fone, 4830277000. Home page www.crcsc.org.br @crcoficial www.facebook.com.br Santa Catarina e-mail crcsc@crcsc.org.br Quarta edição tiragem 5.000 exemplares capa, Paula Monfrone Carneiro Projeto Gráfico, Propagare Net Impressão, Alpha Print Editora e Gráfica Normatização, Danielida Cunha, CRB 14793, e Leandro Pinheiro, CRB 14340. Revisão de redação em língua portuguesa, Maria Terezinha Vieira Ficha catalográfica C 755 litros Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina Livro de bolso do profissional da contabilidade Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina 4 Editora Florianópolis, CRCSC, 2017 95 páginas 1. Contabilidade 2. Legislação contábil. E título: TU 657 Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Leandro Pinheiro, CRB 14340. Projeto Editoração de Livros 2016-2017. Comissão Lindomar Antônio Fabro. Coordenador Luiz Alberton Adilson Pagani. Ramos Daniela Sanjoanédio Silveira Hilário Bruxo Ilse Maria Beurem Luiz Ricardo Espíndola Michele Patricia Roncalil Silvio Parodi Oliveira Camilo Vladimir Arthur Fei Danielida Cunha Leandro Pinheiro. É possível que a legislação tenha sido alterada posteriormente à impressão do livro. Verifique regularmente se houve alterações. Apresentação: o profissional da contabilidade conquista novos espaços e mais reconhecimento a cada dia. Isso se deve à organização, competência e, principalmente, ao respeito e cumprimento das leis. Ainda assim, diante das mudanças diárias da nossa profissão, necessitamos buscar o constante aprimoramento do fazer contábil. As alterações no Código de Ética buscaram de alguma forma adequar-se a esse movimento da contabilidade, na medida em que precisa comprovar sua atualização e estar em sintonia com as novas normas. Nesta quarta edição do livro de bolso do profissional da contabilidade, o CRCSC traz as mudanças ocorridas no Código de Ética Profissional do Contador. Entre elas, a obrigatoriedade do cumprimento dos programas de educação continuada. A publicação disponibiliza ainda a legislação atualizada pertinente à profissão e as novas resoluções estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Toda essa dinâmica permite que a ética e a eficiência continuem sendo indispensáveis na nossa importante prestação de serviços. Boa leitura. Contador Marcelo Alexandre Siemani, presidente do CRCSC. Aviso: página vazia. Sumário: Introdução. 7 Símbolos da contabilidade. 11 Legislação da profissão contábil. 17 Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295. De 27 de maio de 1946. 18 Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do contador e do guarda-livros e dá outras providências, alterado pela Lei N.O. sobrescrito 12.249/2010. Resolução CFC-N.O. sobrescrito 1328/2011. 32 dispõe sobre a estrutura das normas brasileiras de contabilidade, alterada pela Resolução CFC-N.O. sobrescrito 1443/2013. Resolução CFC-N.O. sobrescrito
560.983, 38 dispõe sobre as prerrogativas profissionais de que trata o artigo 25 do Decreto-Lei N. 9.295, de 27 de maio de 1946. Alterada pela Resolução CFC-NO sobrescrito 898/2000, Resolução CFC-NO sobrescrito 803.996, 49, aprova o Código de Ética Profissional do Profissional da Contabilidade SEC. Alterada pela Resolução CFC-NO sobrescrito 1307/2010, Resolução CFC-NO sobrescrito 1390/2012, 63 dispõe sobre o registro cadastral das organizações contábeis. Alterada pela Resolução CFC-NO sobrescrito 1468/2014, Resolução CFC-NO sobrescrito 1494/2015, 76 dispõe sobre o registro profissional dos contadores. Alterada pela Resolução CFC-NO sobrescrito 1508/2016, Resolução CFC-NO sobrescrito 1486/2015, 87 regulamenta o exame de suficiência como requisito para a obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade, CRC. Referências 92. Aviso, página vazia. Introdução. Por princípio, as pessoas devem ter direito de exercer qualquer atividade ou profissão. No entanto, as transações realizadas em todas as profissões podem afetar bens e valores fundamentais ao ser humano e ao meio ambiente. Nesse sentido, a existência das profissões regulamentadas assegura garantia aos recebedores de bens ou serviços. Para exercer determinadas profissões, as pessoas precisam estar preparadas, demonstrar competências e habilidades que as credenciem para o exercício profissional. Para a garantia da existência desses atributos, foram criados conselhos profissionais, que atuam no sentido de fiscalizar e contribuir para a formação de profissionais melhor preparados, a fim de atender às mudanças velozes que ocorrem na tecnologia de produtos, processos, práticas e legislação, em nível regional, nacional e internacional. O exercício profissional deve ser realizado com responsabilidade. O profissional deve ser credenciado para exercer atividade devidamente regulamentada, tem a obrigação legal de fazer o seu trabalho, obedecendo às normas técnicas e éticas. Por isso, e para isso, deve estar registrado em um conselho profissional. O Conselho Profissional, que regula as atividades da contabilidade, é o órgão dotado de fé pública, para registrar, credenciar e fiscalizar o trabalho do profissional da contabilidade. O bom profissional, que faz e se conduz corretamente, valoriza a profissão e colabora para que se tenha uma sociedade mais justa e com isso exista mais cidadania. Também é recomendável que o profissional participe de entidades que fortaleçam a classe, tais como conselhos, associações, sindicatos e federações, que lutam pelos seus direitos e interesses. A sociedade, para não ser prejudicada, precisa, nos mais diversos setores, contar com órgãos de fiscalização, a fim de impedir o exercício ilegal e a existência de profissionais mal formados, sem conhecimento técnico, ético, etc. A profissão contábil é regulada pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, por meio dos seus 27 conselhos regionais. O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCSC, é uma autarquia federal, que integra o sistema CFC-CRCS, criado pelo Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295/46, alterado pela Lei 12.249/2010. Tem como atribuições básicas a orientação, o registro e a fiscalização do exercício da profissão contábil em Santa Catarina. O CRCSC está presente em todas as regiões do estado. Possui uma rede de atendimento, que inclui a sede em Florianópolis, 8 macrodelegacias, instaladas em cidades-chave do estado, e 32 delegacias.
O CRCSC é administrado por um conselho diretor, composto do presidente, 7 vice-presidentes e um representante dos técnicos em contabilidade. A presidente compete-lhe a administração geral do conselho, cumprir e fazer cumprir o regimento interno e as determinações emanadas do CFCB. Vice-presidente de administração e finanças, auxilia o presidente na gestão administrativa, financeira e o substitui em suas ausências e impedimentos. Vice-presidente de fiscalização, é responsável pela Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina. Tem como competência analisar processos de pessoas físicas, jurídicas e organizações contábeis, além de determinar diligências necessárias para o seu julgamento, decidir, apreciar as denúncias escritas e as representações relacionadas com a fiscalização do exercício profissional, no tocante às pessoas físicas, jurídicas e às organizações contábeis, determinar a instauração do processo administrativo de fiscalização e o seu julgamento, submetendo as deliberações à homologação do Conselho Pleno. Vice-presidente de Registro, é responsável pela Câmara de Registro, com a finalidade de receber, analisar e julgar todos os pedidos de registro dos bacharéis em ciências contábeis e organizações, ou empresas, contábeis, assim como os pedidos de alterações, renovações, baixas, cancelamentos e recursos, com observância ao que determinam as resoluções CFCNO sobrescrito 1494/2015. 1390/12 do Conselho Federal de Contabilidade, submetendo as deliberações à homologação do Conselho Pleno. E vice-presidente de Controle Interno, é responsável pela Câmara de Controle Interno, que tem por finalidade auxiliar no planejamento, controle e avaliação da execução orçamentária e financeira, examinar os comprovantes de despesas pagas, quanto à validade das autorizações e quitações respectivas, fiscalizar periodicamente as finanças e os registros contábeis, examinando livros e demais documentos relativos à gestão financeira, emitir parecer sobre os balancetes e balanços patrimoniais, a serem submetidos ao Conselho Pleno. Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, é responsável pela Câmara de Desenvolvimento Profissional e tem como atribuição elaborar, coordenar e executar os projetos, que tenham por objetivo o aprimoramento e a reciclagem do profissional da contabilidade. Deve elaborar o plano de educação continuada, opinando sobre o conteúdo de publicações técnicas a serem editadas, propor a criação de comissões de apoio, a realização de convênios, cursos e demais eventos de projetos da educação continuada, submetendo as deliberações à homologação do Conselho Pleno. Vice-presidente da Câmara Técnica, é responsável pela Câmara Técnica, que tem como competência responder às consultas de natureza técnica encaminhadas ao CRC e, se necessário, propor o encaminhamento ao CFC das questões que dependem de interpretação, visando a unicidade de procedimentos em nível nacional, auxiliar na implementação de audiências públicas promovidas pelo CFC, como instrumento de fomento do debate de questões normativas, visando ao encaminhamento de sugestões ao CFC, subsidiar as vice-presidências em assuntos de natureza técnica, na instrução de processos e procedimentos. No que se referir às normas e atividades do exercício profissional, executar incumbências que lhe forem delegadas pela Presidência. Vice-presidente institucional e de relação com os profissionais, compete-lhe coordenar o relacionamento institucional do CRCSC com órgãos públicos e privados, entidades em geral e organizações contábeis, articular-se com os delegados do CRCSC para o desenvolvimento das atividades institucionais, zelar pela política de interiorização do CRCSC, zelar pelo cumprimento da política de relacionamento com os profissionais inscritos no CRCSC, coordenar os projetos relativos a ações sociais e de integração dos profissionais da contabilidade e sociedade em geral e executar incumbências que lhe forem delegadas pela Presidência e, representante dos técnicos em contabilidade. Participa das reuniões do Conselho Diretor com direito a voz e voto.
Símbolos da contabilidade. Para a palavra símbolo existem vários significados. Dentre eles, o mais usado é o elemento representativo essencial no processo de comunicação. De acordo com um dos significados trazidos pelo dicionário Wise, símbolo é aquilo que por um princípio de analogia formal ou de outra natureza, substitui ou sugere algo, ou mesmo, aquilo que por pura convenção representa ou substitui outra coisa, ou ainda, representação convencional de algo, emblema, insígnia. Do professor Dr. Antônio Lopes de Sá temos a seguinte definição: os símbolos, já afirmavam provérbios antigos, encerram ideias e as representam, valendo mais que 100 palavras. Os ideogramas, ainda insubstituíveis em alguns idiomas, em algumas crenças, continuam atravessando os milênios e, em algumas ciências, cada vez mais poderosamente se aninham, como nas matemáticas, para estabelecer uma linguagem singular. Os símbolos dão-nos liberdade de pensamento quando visam a representar algo demasiadamente abrangente. Por tudo o que se pode conhecer de Mercúrio e do Caduceu, é possível admitir que os contadores tomaram tal simbologia para significar que 1. Assumimos o papel de protetores, por meio da informação ágil e de sua interpretação, por analogia com a arte de prever, que era atributo de Mercúrio, dando condições para a eficácia da riqueza. 2. Não vivemos nas evidências das manchetes, mas, no quase anonimato, tomamos conhecimento de tudo e estamos em toda parte, toda célula social tem um ou muitos profissionais da contabilidade, sendo-nos confiadas importantes e constantes missões, tal como se fazia Mercúrio. 3. Conseguimos controlar todo o comportamento das gestões, por meio de nossos métodos, assim como Mercúrio, que, ao colocar seu capacete, tornava-se invisível e controlava as ações dos homens, guardando sigilo sobre o que fazia. Pelo fato de se ocultar materialmente. 4. Utilizamos em alta dose os recursos mentais e intelectuais para dominar uma ciência complexa e só plenamente conhecida pelo uso da razão, com a máxima energia, com uso de rara inteligência, mesmo que seja para iniciar nossas práticas, tal como a mitologia sugere a vida de Mercúrio. 5. Estaremos sempre extremamente ocupados. Se desejarmos, com proficiência, exercer a profissão, pois as tarefas mais delicadas e sigilosas da administração nos são confiadas, tal como acontecia com o ocupadíssimo e diligente Mercúrio. 6. A velocidade com que ocorrem as práticas na vida das empresas e das instituições requer de nossa parte uma presença que nos obriga à agilidade e à vitalidade, tal como caduceu a garantia Mercúrio, como arauto dos deuses. Tais considerações, feitas por associação de ideias, oferecem a justificativa da propriedade com que se escolheu dita simbologia e quanto devemos sempre tê-la em mente sobre nossas responsabilidades éticas. Os símbolos da profissão contábil são o caduceu, o anel e o padroeiro São Mateus. Caduceu para simbolizar a profissão contábil, escolheu-se, há muito, o caduceu, em razão das afinidades entre as atividades comerciais e o trabalho contábil, e também porque o próprio sistema de afirmação das partidas dobradas dar-se-ia a partir do século XI, quando, na Europa, o comércio ditaria nova fase da vida nas capitais. O símbolo do caduceu, na mitologia, equivale ao símbolo da vitalidade e do mensageiro das vontades divinas. As duas serpentes representam o curso da energia no corpo humano. Segundo a crença oriental, a energia eletromagnética circula pelo corpo na mesma direção em que se postam as serpentes e termina seu caminho na cabeça, sede de toda a concentração vital. Os pontos ou núcleos de energia, denominados chakras, no Oriente, se unidos por linhas, tomam a forma das serpentes dispostas no caduceu. Tais simbolismos conduzem à concepção da representatividade da plena ação da energia. O bastão é uma figuração de um ramo vigoroso de loureiro, planta mística, que, segundo os gregos, protegia os lares, pois os raios jamais atingiam tal planta, além de ela ter rara virtude medicinal e um odor apreciado. O louro gerava as coroas que encimavam a cabeça dos heróis. A famosa coroa de louros era o símbolo do vitorioso, daí a importância da figuração. As asas que saem do ramo de loureiro são o símbolo da velocidade do deus Mercúrio e também se inserem no seu capacete, em algumas figuras, em seus calcanhares.
Era comum, entre os antigos, tomar como simbologia o ponto de semelhança com as forças da natureza e, nesse caso, a asa foi assim considerada. Antes dos gregos, os egípcios, em sua escrita, seguiam, em muitos de seus símbolos, a afinidade entre a ideia que queriam expressar e os fatos naturais. O deus Mercúrio. A origem de Mercúrio provém da mitologia grega, na qual tinha o nome de Hermes. É deus de rara importância, por ser filho de Júpiter, o mais importante de todos. Anel de grau do profissional da contabilidade. Existem divergências quanto à cor da pedra do anel do profissional da contabilidade. Há os que desejam estabelecer uma para o técnico em contabilidade, a pedra rosa, e outra para o contador, a pedra azul. Pela tradição, a origem da pedra do anel do profissional da contabilidade é de cor rosada. Segundo o professor Inel Alves de Camargo, trata-se de um rubislite. Essa escolha decorre da influência do direito sobre a contabilidade, muito grande nos séculos passados. Sendo a pedra do advogado vermelha, a do contador deveria ter a mesma coloração, em outra tonalidade. Entendia-se a profissão mais atada ao ramo do conhecimento jurídico. Até hoje as legislações fiscal, previdenciária, trabalhista, comercial, civil e administrativa muito ocupam a ação profissional cotidiana e a prática dos profissionais da contabilidade. Essa hipótese alimenta-se com a própria tábua da lei, inserida também como símbolo no anel. Só a partir das ideias da doutrina contábil materialista é que se entendeu que a contabilidade e o direito possuem, bem distintos, métodos e finalidade de estudos, justificando, pois, simbologias distintas. O Conselho Federal de Contabilidade, ao adotar como recomendável o uso da pedra rosada para o anel, prendeu-se às origens, fato que se entende compatível com o que é simbólico, pois, em realidade, as cores, as figuras, como a associação de fatos, estão todas atadas a uma tradição. O importante era que se definisse a questão e que isso fosse feito pelo CFC em respeito à ética e a uma história muito própria. Padroeiro da contabilidade São Mateus. São Mateus, também conhecido como Levi, foi um profissional da contabilidade. Atuava na área da contabilidade pública. Era um rendeiro, isto é, um arrendatário de tributos. O exercício da sua profissão exigia rígidos controles, os quais se refletiam na formulação do documentário contábil, sua exibição e sua revelação, além de escriturar e auditar. Posteriormente, dedicou-se à evangelização e deixou grande obra como escritor e evangelista. Por iniciativa dos colégios de contabilidade italianos, São Mateus foi proclamado celeste patrono da contabilidade, em 6 de agosto de 1953. Datas comemorativas: 12 de janeiro, Dia do Empresário Contábil, foi instituído em maio de 2011 pela Lei N.O. sobrescrito 12.387/11. Isso mostra o papel importante que desempenha o empresário contábil para as organizações e para toda a sociedade. 25 de abril, o Dia do Contabilista, foi instituído sob a inspiração do senador João Lira, em 25 de abril de 1926, ocasião em que proferiu o discurso que enalteceu a classe contábil brasileira. 22 de setembro, Dia do Contador. Por sua vez, foi instituído, no ensejo de comemorar a criação do curso de graduação em Ciências Contábeis, pelo Decreto-Lei N.O. sobrescrito 7.988, de 22 de setembro de 1945. Em 22 de setembro de 1982, comemorou-se, pela primeira vez, em Brasília, DF, o Dia do Contador. 8 de dezembro, Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, CRCSC, foi fundado em 8 de dezembro de 1946, no mesmo ano de sua criação por meio do Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295/1946, alterado pela Lei N. 12.249/2010, que institui o sistema CFC-CRCS.
Legislação da profissão contábil. Como complemento da regulamentação da profissão contábil, existem inúmeros dispositivos legais, especialmente as resoluções, que visam a regulamentar matéria de interesse comum aos profissionais, estabelecendo prerrogativas, atribuições, conceitos, orientação e disciplina de forma objetiva, tanto no aspecto técnico quanto no ético. As resoluções são criadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, e sofrem alterações ao longo dos anos. A lista completa está disponível no site http://cfc.org.br/. Dessa forma, a legislação da profissão contábil incorpora o resultado de um trabalho dedicado e competente, constituindo-se numa valiosa contribuição e numa fonte segura de pesquisa, para a melhor compreensão dos instrumentos normativos que regulam a profissão. Nesse sentido, foram incorporadas, e se encontram anexas, as principais legislações: Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295/1946, alterado pela Lei 12.249/2010, Resolução CFC N.O. sobrescrito 1328/2011, alterada pela Resolução CFC N.O. sobrescrito 1443/2013, Resolução CFC N.O. sobrescrito 560/1983, Resolução CFC N.O. sobrescrito 803/1996, alterada pela Resolução CFC N.O. sobrescrito 1307/2010, Resolução CFC N.O. sobrescrito 1390/2012, alterada pela Resolução CFC N.O. sobrescrito 1468/2014, Resolução CFC N.O. sobrescrito 1494/2015, alterada pela Resolução CFC N.O. sobrescrito 1508/2016, Resolução CFC N.O. sobrescrito 1486/2015. Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295 de 27 de maio de 1946, alterado pela Lei N.O. sobrescrito 12.249 de 11 de junho de 2010, cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do contador e do guarda-livros e dá outras providências. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta, capítulo I do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos Regionais. Artigo 1º. Ficam criados o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade, de acordo com o que preceitua presente decreto-lei. Artigo 2º. A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e técnicos em contabilidade, será exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade a que se refere o artigo 1º. Artigo 2º. Com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249. De 11 de junho de 2010. Artigo 3º. Terá sua sede no Distrito Federal o Conselho Federal de Contabilidade, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais. Artigo 4º. Revogado pelo Decreto-Lei N.O. sobrescrito 1040, de 21 de outubro de 1969, com nova redação dada pela Lei 11.160/05. Artigo 5º. Revogado pelo Decreto-Lei N.O. sobrescrito 1040, de 21 de outubro de 1969. Parágrafo único. Revogado pelo Decreto-Lei N.O. sobrescrito 1040, de 21 de outubro de 1969. Artigo 6º. São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade: a. Organizar o seu regimento interno; b. Aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais, modificando o que se tornar necessário, a fim de manter a respectiva unidade de ação; c. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais e dirimi-las; d. Decidir
Em última instância, os recursos de penalidade imposta pelos conselhos regionais, e publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a relação de todos os profissionais registrados, regular acerca dos princípios contábeis, do exame de suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada, e editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. Letra F. Acrescentada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Artigo 7º. Ao presidente compete, além da direção do Conselho, a suspensão de qualquer decisão que o mesmo tome lhe pareça inconveniente. Parágrafo único. O ato da suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o qual o presidente convocará segunda reunião no prazo de 15 dias, a contar de seu ato, e se, no segundo julgamento, o Conselho mantiver, por 2/3 de seus membros, a decisão suspensa, esta entrará em vigor imediatamente. Artigo 8º. Constitui renda do Conselho Federal de Contabilidade, a, 1/5, 1/5, da renda bruta de cada Conselho Regional, nela não se compreendendo doações, legados e subvenções, b, doação e legados, c, subvenções dos governos. Artigo 9º. Os Conselhos Regionais de Contabilidade serão organizados nos moldes do Conselho Federal, cabendo a este fixar-lhes o número de componentes, determinando a forma da eleição local para sua composição, inclusive do respectivo presidente. O mandato dos presidentes dos Conselhos de Contabilidade é disciplinado pelo artigo 3º do DLN-O sobrescrito 1040. De outubro de 1969, a forma de eleição para os CRCS está prevista no artigo 4º do DLN-O sobrescrito 1040, de 21 de outubro de 1969, com redação dada pela Lei N.O. sobrescrito 5.730, de 8 de novembro de 1971. Parágrafo único. O Conselho promoverá a instalação, nos estados, nos territórios e nos municípios dos órgãos julgados necessários, podendo estender-se a mais de um estado a ação de qualquer deles. Artigo 10. São atribuições dos Conselhos Regionais, a, expedir e registrar a carteira profissional prevista no artigo 17, a linha com redação dada pela Lei N.O. sobrescrito 9.710, de 3 de setembro de 1946. B. Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações dos dispositivos legais vigentes, relativos ao exercício da profissão de contabilista, decidindo a respeito. C. Fiscalizar o exercício das profissões de contador e guarda-livros, impedindo e punindo as infrações, e, bem assim, enviando às autoridades competentes minuciosos e documentados relatórios sobre fatos que apurarem, e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada. D. Publicar relatório anual de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados, e elaborar a proposta de seu regimento interno, submetendo a aprovação do Conselho Federal de Contabilidade. F. Representar ao Conselho Federal de Contabilidade acerca de novas medidas necessárias, para a regularidade do serviço e para a fiscalização do exercício das profissões previstas na linha B deste artigo. G. Admitir a colaboração das entidades de classe nos casos relativos à matéria das alíneas anteriores. Artigo 11. A renda dos conselhos regionais será constituída do seguinte: a. 4/5 da taxa de expedição das carteiras profissionais estabelecidas no artigo 17 e seu parágrafo único. B. 4/5 das multas aplicadas conforme a linha B do artigo anterior. C. 4/5 da arrecadação da anuidade prevista no artigo 21. E D. Doações e legados, e subvenções dos governos. Capítulo I do Registro da Carteira Profissional. Artigo 12. Os profissionais a que se refere este decreto-lei somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em exame de suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. Artigo 12 com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249.
de 11 de junho de 2010. Primeiro exercício da profissão, sem o registro a que alude este artigo, será considerado como infração do presente decreto-lei anterior parágrafo único renumerado pela Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Segundo os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 10 de junho de 2015 têm assegurado o seu direito ao exercício da profissão, segundo com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249. De 11 de junho de 2010. Artigo 13. Os profissionais punidos por inobservância do artigo anterior e seu parágrafo único não poderão obter o registro sem provar o pagamento das multas em que houverem incorrido. Artigo 14. Se o profissional, registrado em qualquer dos conselhos regionais de contabilidade, mudar de domicílio, fará avisar, no conselho regional a que o novo local dos seus trabalhos estiver sujeito, à carteira profissional de que trata o artigo 17. Considera-se que há mudança, desde que o profissional exerça qualquer das profissões, no novo domicílio, por prazo maior de 90 dias. Artigo 15. Os indivíduos, firmas, sociedades, associações, companhias e empresas em geral, e suas filiais, que exerçam ou explorem, sob qualquer forma, serviços técnicos contábeis, ou a seu cargo tiverem alguma secção que a tal se destine, somente poderão executar os respectivos serviços depois de provarem, perante os conselhos de contabilidade, que os encarregados da parte técnica são exclusivamente profissionais habilitados e registrados na forma da lei. Parágrafo único. As substituições dos profissionais obrigam a nova prova, por parte das entidades a que se refere este artigo. Artigo 16. O Conselho Federal organizará, anualmente, com as alterações havidas em ordem alfabética, a relação completa dos registros, classificados conforme os títulos de habilitação e a fará publicar no Diário Oficial. Artigo 17. A todo profissional registrado de acordo com este decreto-lei será entregue uma carteira profissional, numerada, registrada e visada no Conselho Regional respectivo, a qual conterá, artigo 17, caput, com redação dada pela Lei N.O. sobrescrito 9.710, de 3 de setembro de 1946, a, seu nome por extenso, b. Sua filiação, c. Sua nacionalidade e naturalidade, d. A data do seu nascimento, e. Denominação da escola em que se formou ou declaração de sua categoria de provisionado, f. A data em que foi diplomado ou provisionado, bem como, indicação do número do registro no órgão competente do Departamento Nacional de Educação. G. A natureza do título ou dos títulos de sua habilitação. H. O número do registro do Conselho Regional respectivo. I. Sua fotografia de frente e impressão dactiloscópica do polegar. J. Sua assinatura. Parágrafo único. A expedição da carteira fica sujeita à taxa de 30 cruzeiros, 30 cruzeiros. Artigo 18. A carteira profissional substituirá o diploma ou o título de provisionamento para os efeitos legais, servirá de carteira de identidade e terá fé pública. Artigo 19. As autoridades federais, estaduais e municipais só receberão impostos relativos ao exercício da profissão de contabilista mediante exibição da carteira que se refere o artigo 18. Artigo 20. Todo aquele que, mediante anúncios, placas, cartões comerciais, ou outros meios, se propuser ao exercício da profissão de contabilista, em qualquer de seus ramos, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado. Parágrafo único. Para fins de fiscalização, ficam os profissionais obrigados a declarar, em todo e qualquer trabalho realizado e nos elementos previstos neste artigo, a sua categoria profissional de contador ou guarda-livros, bem como o número de seu registro no Conselho Regional. Capítulo I da anuidade devida aos Conselhos Regionais. Artigo 21.
Os profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Contabilidade são obrigados ao pagamento da anuidade. Primeiro pagamento da anuidade será efetuado até 31 de março de cada ano, devendo, no primeiro ano de exercício da profissão, realizar-se por ocasião de ser expedida a carteira profissional. Segundo, as anuidades pagas após 31 de março serão acrescidas de multa, juros de mora e atualização monetária, nos termos da legislação vigente, segundo com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. subscrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Terceiro, na fixação do valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Contabilidade, serão observados os seguintes limites. Terceiro, com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. subscrito 12.249, de 11 de junho de 2010, e R$ 380. Para pessoas físicas, e R$ 950, R$ 950. Para pessoas jurídicas. Quarto, os valores fixados no 3 deste artigo poderão ser corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Quarto, com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. subscrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Artigo 22. As empresas ou a quaisquer organizações que explorem ramo dos serviços contábeis é obrigatório pagamento de anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição. Artigo 22, com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. subscrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Primeiro, a anuidade deverá ser paga até o dia 31 de março, aplicando-se, após essa data, a regra do segundo do artigo 21. Primeiro, com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. subscrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Segundo, o pagamento da primeira anuidade deverá ser feito por ocasião da inscrição inicial no Conselho Regional. Artigo 23. O profissional ou a organização contábil que executarem serviços contábeis em mais de um estado são obrigados a comunicar previamente ao Conselho Regional de Contabilidade no qual são registrados o local onde serão executados os serviços. Artigo 23, com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. subscrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Artigo 24. Somente poderão ser admitidos à execução de serviços públicos de contabilidade, inclusive a organização dos mesmos, por contrato particular, sob qualquer modalidade, o profissional ou pessoas jurídicas que provem quitação de suas anuidades e de outras contribuições a que estejam sujeitos. Capítulo IV das atribuições profissionais. Artigo 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade, a organização e execução de serviços de contabilidade em geral. B. Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações. C. Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos conselhos fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. Artigo 26. Salvo direitos adquiridos ex-vido disposto no artigo 2º do Decreto N.O. subscrito 21.033, de 8 de fevereiro de 1932, as atribuições definidas na linha C do artigo anterior são privativas dos contadores diplomados. Capítulo V das penalidades. Artigo 27. As penalidades ético-disciplinares aplicáveis por infração ao exercício legal da profissão são as seguintes. Artigo 27, com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. subscrito 12.249, de 11 de junho de 2010, a multa de 1 a 10
10 vezes o valor da anuidade do exercício em curso aos infratores dos arts. 1226 deste Decreto-Lei, alínea com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. B. Multa de 1 a 10 vezes aos profissionais e de 2 a 20 vezes o valor da anuidade do exercício em curso às empresas ou a quaisquer organizações contábeis, quando se tratar de infração dos arts 15 e 20 e seus respectivos parágrafos, alínea B com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. C. Multa de 1 a 5 vezes o valor da anuidade do exercício em curso aos infratores de dispositivos não mencionados nas alíneas A e B ou para os quais não haja indicação de penalidade especial, alínea C com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. D. Suspensão do exercício da profissão pelo período de até 2 anos, aos profissionais que, dentro do âmbito de sua atuação e no que se referir à parte técnica, forem responsáveis por qualquer falsidade de documentos que assinarem e pelas irregularidades de escrituração praticadas no sentido de fraudar as rendas públicas, alínea D com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249. De 11 de junho de 2010 e suspensão do exercício da profissão, pelo prazo de 6 meses a 1 ano, ao profissional com comprovada incapacidade técnica no desempenho de suas funções, a critério do Conselho Regional de Contabilidade a que estiver sujeito, facultada. Porém, ao interessado a mais ampla defesa, alínea e com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. F. Cassação do exercício profissional quando comprovada incapacidade técnica de natureza grave, crime contra a ordem econômica e tributária. Produção de falsa prova de qualquer dos requisitos para registro profissional e apropriação indevida de valores de clientes confiados à sua guarda, desde que homologada por 2/3 do plenário do Tribunal Superior de Ética e Disciplina, alínea F com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Gramas, advertência reservada, censura reservada e censura pública nos casos previstos no Código de Ética Profissional dos Contabilistas elaborado e aprovado pelos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, conforme previsão do artigo 10 do Decreto-Lei nº 1040, de 21 de outubro de 1969, alínea G, com redação dada pelo artigo 76 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Artigo 28. São considerados como exercendo ilegalmente a profissão e sujeitos à pena estabelecida na linha do artigo anterior, a, os profissionais que desempenharem quaisquer das funções específicas na linha C, do artigo 25, sem possuírem, devidamente legalizado, o título a que se refere o artigo 26 deste Decreto-Lei. B, os profissionais que, embora legalmente habilitados, não fizerem, ou com referência a eles não for feita, a comunicação exigida no artigo 15 seu parágrafo único. Artigo 29. O profissional suspenso do exercício da profissão fica obrigado a depositar a carteira profissional no Conselho Regional de Contabilidade, que tiver aplicado a penalidade, até a expiração do prazo de suspensão, sob pena de apreensão desse documento. Artigo 30. A falta de pagamento de multa devidamente confirmada importará, decorridos 30 dias da notificação, em suspensão, por 90 dias, do profissional ou da organização que nela tiver incorrido. Artigo 31. As penalidades estabelecidas neste capítulo não isentam de outras, em que os infratores hajam incorrido, por violação de outras leis. Artigo 32.
das multas impostas pelos conselhos regionais poderá, dentro do prazo de 60 dias, contados da notificação, ser interposto recurso, sem efeito suspensivo, para o Conselho Federal de Contabilidade. Primeiro não se efetuando amigavelmente o pagamento das multas, serão estas cobradas pelo Executivo Fiscal, na forma da legislação vigente. Segundo os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o infrator, constituem títulos de dívida líquida e certa para efeito de cobrança que se refere o parágrafo anterior. Terceiro, são solidariamente responsáveis pelo pagamento das multas os infratores e os indivíduos, firmas, sociedades, companhias, associações ou empresas a cujo serviço se achem. Artigo 33. As penas de suspensão do exercício serão impostas aos profissionais pelos conselhos regionais, com recurso para o Conselho Federal de Contabilidade. Artigo 34. As multas serão aplicadas no grau máximo quando os infratores já tiverem sido condenados, por sentença passada em julgado, em virtude da violação de dispositivos legais. Artigo 35. No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo de 2 anos, a penalidade será elevada ao dobro da anterior. Capítulo V. Disposições Gerais. Artigo 36. Aos Conselhos Regionais de Contabilidade fica cometido o encargo de dirimir quaisquer dúvidas suscitadas acerca das atribuições de que trata o capítulo 4º, com recurso suspensivo para o Conselho Federal de Contabilidade, a quem compete decidir em última instância sobre a matéria. Artigo 36-A. Os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade apresentarão anualmente a prestação de suas contas aos seus registrados. Artigo 36 acrescentado pelo artigo 77 da Lei N.O. sobrescrito 12.249, de 11 de junho de 2010. Artigo 37. A exigência da carteira profissional de que trata o capítulo 2º somente será efetivada a partir de 180 dias, contados da instalação do respectivo Conselho Regional. Artigo 38. Enquanto não houver associações profissionais ou sindicatos em algumas das regiões econômicas a que se refere a letra B, do artigo 4º, a designação dos respectivos representantes caberá ao delegado regional do trabalho, ou ao diretor do Departamento Nacional do Trabalho, conforme a jurisdição onde ocorrer a falta. Artigo 39. A renovação de 1/3 dos membros do Conselho Federal, a que alude o parágrafo único do artigo 5º, far-se-á no primeiro Conselho mediante sorteio para os 2 triênios subsequentes. Artigo 39 com redação dada pela Lei N.O. sobrescrito 9.710, de 3 de setembro de 1946. Artigo 40. O presente decreto-lei entrará em vigor 30 dias após sua publicação no Diário Oficial. Artigo 41. Revogam-se as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 27 de maio de 1946. Eurico Gaspar Dutra, presidente. Resolução CFCNO sobrescrito 1328/2011 alterada pela Resolução NO sobrescrito 1443/2013 dispõe sobre a estrutura das normas brasileiras de contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no disposto na linha F do artigo 6º do Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295/46, alterado pela Lei N.O. sobrescrito 12.249/10, considerando o processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade aos padrões internacionais, considerando que a técnica legislativa utilizada no desenvolvimento das normas brasileiras de contabilidade, quando comparada com a linguagem utilizada nas normas internacionais, pode significar, ou sugerir, a eventual adoção de diferentes procedimentos técnicos no Brasil, considerando que os organismos internacionais da profissão, responsáveis pela edição das normas internacionais, estão atualizando e editando novas normas,
de forma continuada, considerando a necessidade de redefinição e revisão da atual estrutura das normas brasileiras de contabilidade, de forma que ela se apresente alinhada e convergente aos padrões internacionais, resolve, artigo 1º as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, CFC, devem seguir os mesmos padrões de elaboração e estilo utilizados nas normas internacionais e compreendem as normas propriamente ditas, as interpretações técnicas e os comunicados técnicos. Artigo 2º as normas brasileiras de contabilidade classificam-se em profissionais e técnicas. Parágrafo único. As normas brasileiras de contabilidade, sejam elas profissionais ou técnicas, estabelecem preceitos de conduta profissional e padrões e procedimentos técnicos necessários para o adequado exercício profissional. Artigo 3º as normas brasileiras de contabilidade profissionais se estruturam conforme segue, I, geral, N, B, C, P, G, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas indistintamente a todos os profissionais de contabilidade, e do auditor independente, N, B, C, PA são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas, especificamente, aos contadores que atuam como auditores independentes, e do auditor interno, N, B, C, P são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas especificamente aos contadores que atuam como auditores internos, IV do perito, N, B, C, P, P são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas especificamente aos contadores que atuam como peritos contábeis. Artigo 4º as normas brasileiras de contabilidade técnica se estruturam conforme segue, I, geral, N, B, C, T, G são as normas brasileiras de contabilidade convergentes com as normas internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board. IASB, e as normas brasileiras de contabilidade editadas por necessidades locais, sem equivalentes internacionais, e do setor público, N, B, C, T, S, P, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, convergentes com as normas internacionais de contabilidade para o setor público, emitidas pela International Federation of Accountants, IFAC, e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas por necessidades locais, sem equivalentes internacionais, e de auditoria independente de informação contábil histórica, NBC, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas à auditoria convergentes com as normas internacionais de auditoria independente emitidas pela IFAC, IV de revisão de informação contábil histórica, NBCTR, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas à revisão convergentes com as normas internacionais de revisão emitidas pela IFAC, V, de asseguração de informação não histórica, NBC, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas à asseguração convergentes com as normas internacionais de asseguração emitidas pela IFAC, V de serviço correlato, NBCTSC, são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas aos serviços correlatos convergentes com as normas internacionais para serviços correlatos emitidas pela IFAC, VIO de auditoria interna, NBCT são as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis aos trabalhos de auditoria interna, VI de perícia, NBCTP são as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis aos trabalhos de perícia. X de auditoria governamental, NBC-TAG são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas à auditoria governamental convergentes com as normas internacionais de auditoria governamental emitidas pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. Parágrafo único. As normas de que trata o inciso I do caput são segregadas em A. Normas completas que compreendem as normas editadas pelo CFC a partir dos documentos emitidos pelo CPC que estão convergentes com as normas do IASB, numeradas de 00 a 999. B. Normas simplificadas para EPMEs que compreendem a norma de EPME editada pelo CFC a partir do documento emitido pelo
IASB, bem como as ITs e os CTS editados pelo CFC sobre o assunto, numerados de 1000 a 1999, c. Normas específicas que compreendem as ITs e os CTS editados pelo CFC sobre entidades, atividades e assuntos específicos, numerados de 2000 a 2999. Artigo 5º. A interpretação técnica tem por objetivo esclarecer a aplicação das normas brasileiras de contabilidade, definindo regras e procedimentos a serem aplicados em situações, transações ou atividades específicas, sem alterar a substância dessas normas. Artigo 6º. O comunicado técnico tem por objetivo esclarecer assuntos de natureza contábil, com a definição de procedimentos a serem observados, considerando os interesses da profissão e as demandas da sociedade. Artigo 7º. As normas são identificadas conforme segue, e a norma brasileira de contabilidade é identificada pela sigla NBC, seguida das letras conforme disposto nos artes 3º e 4º, numeração específica em cada agrupamento, seguido de FEM e denominação. Por exemplo, NBC PA 290 denominação, NBC-TG 01 denominação, e a interpretação técnica é identificada pela sigla IT, seguida da letra ou letras e numeração do grupo a que pertence conforme disposto nos artes 3º e 4º, seguida de FEM e denominação. Por exemplo, ITG 01 denominação, ITSP 01 denominação. E o comunicado técnico é identificado pela sigla CT, seguida da letra ou letras e numeração do grupo a que pertence conforme disposto nos artes 3º e 4º, seguido de FEM e denominação. Por exemplo, CTG 01 denominação, CTSP 01 denominação. IV. As normas, interpretações e comunicados alterados devem ser identificados pela letra R de revisão, seguida do número da revisão realizada, incluído pela resolução CFC-NO sobrescrito 1443-13, artigo 8º. As normas brasileiras de contabilidade, com exceção dos comunicados técnicos, devem ser submetidas à audiência pública com duração mínima de 30 dias. Artigo 9º. A inobservância às normas brasileiras de contabilidade constitui infração disciplinar sujeita às penalidades previstas nas alíneas de c a g do artigo 27 do Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295/46, alterado pela Lei N.O. sobrescrito 12.249/10. E ao Código de Ética Profissional do Contador. Artigo 10. As normas brasileiras de contabilidade, tanto as profissionais quanto as técnicas, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade continuarão vigendo com a identificação que foi definida nas resoluções CFC-NO sobrescrito 751/93, N.O. sobrescrito 1156/09, N.O. sobrescrito 1298/10. Até serem alteradas ou revogadas mediante a emissão de novas normas em conformidade com as disposições previstas nesta resolução. Artigo 11. Fica revogada a resolução CFC-NO sobrescrito 1298/10, publicada no BOU, seção 1, de 21 de setembro de 2010. Artigo 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de março de 2011. Contador Jarez Domingues Carneiro, presidente. Resolução CFC-NO sobrescrito 560.983, alterada pela Resolução CFC-NO sobrescrito 898/2000, dispõe sobre as prerrogativas profissionais de que trata o artigo 25 do Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295. De 27 de maio de 1946. O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, considerando os termos do Decreto-Lei N.O. sobrescrito 9.295/46, que em seu artigo 25 estabelece as atribuições dos profissionais da contabilidade, e que no 36 declara o órgão ao qual compete decidir
Em última instância, as dúvidas suscitadas na interpretação dessas atribuições, considerando a necessidade de uma revisão das resoluções CF-CN o 107/58, 115/59 e 404/75, visando a sua adequação às necessidades de um mercado de trabalho dinâmico, e ao saneamento de problemas que se vêm apresentando na aplicação dessas resoluções, considerando que a contabilidade, fundamentando-se em princípios, normas e regras estabelecidos a partir do conhecimento abstrato e do saber empírico, e não a partir de leis naturais, classifica-se entre as ciências humanas e, até mais especificamente, entre as aplicadas, e que a sua condição científica não pode ser negada, já que é irrelevante a discussão existente em relação a todas as ciências ditas humanas, sobre se elas são ciências no sentido clássico, disciplinas científicas ou similares, considerando ser o patrimônio objeto fundamental da contabilidade, afirmação que encontra apoio generalizado entre os autores, chegando alguns a designá-la, simplesmente, por ciência do patrimônio. Cabe observar que o substantivo patrimônio deve ser entendido em sua acepção mais ampla, que abrange todos os aspectos quantitativos e qualitativos e suas variações, em todos os tipos de entidades, em todos os tipos de pessoas, físicas ou jurídicas, e que, adotado tal posicionamento, a contabilidade apresentar-se-á, nos seus alicerces, como teoria de valor, e que até mesmo algumas denominações que parecem estranhas para a maioria, como a contabilidade ecológica, encontrarão guarida automática no conceito adotado, considerando ter a contabilidade formas próprias de expressão e se exprime através da apreensão, quantificação, registro, relato, análise e revisão de fatos e informações sobre o patrimônio das pessoas e entidades, tanto em termos físicos quanto monetários, considerando não estar cingida ao passado a contabilidade, concordando com a maioria dos autores com a existência da contabilidade orçamentária ou, mais amplamente, prospectiva, conclusão importantíssima, por conferir um caráter extraordinariamente dinâmico a essa ciência, considerando que a contabilidade visa a guarda de informações e ao fornecimento de subsídios para a tomada de decisões. Além daquele objetivo clássico da guarda de informações com respeito a determinadas formalidades, resolve, capítulo I das atribuições privativas do profissional da contabilidade, artigo 1º, o exercício das atividades compreendidas na contabilidade, considerada esta na sua plena amplitude e condição de ciência aplicada, constitui prerrogativa, sem exceção, dos contadores e dos técnicos em contabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as atribuições privativas dos contadores. Artigo 2º. O profissional da contabilidade pode exercer as suas atividades na condição de profissional liberal ou autônomo, de empregado regido pela COT, de servidor público, de militar, de sócio de qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de conselheiro de quaisquer entidades, ou, em qualquer outra situação jurídica definida pela legislação, exercendo qualquer tipo de função. Essas funções poderão ser as de analista, assessor, assistente, auditor, interno e externo, conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, controler, educador, escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou fiscal, executor subordinado, fiscal de tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, planejador, professor ou conferencista, redator, revisor. Essas funções poderão ser exercidas em cargos como os de chefe, subchefe, diretor, responsável, encarregado, supervisor, superintendente, gerente, subgerente, de todas as unidades administrativas onde se processem serviços contábeis. Quanto à titulação, poderá ser de contador, contador de custos, contador departamental, contador de filial, contador fazendário, contador fiscal, contador geral, contador industrial, contador patrimonial, contador público, contador revisor, contador seccional ou setorial, contadoria, técnico em contabilidade, departamento, setor, ou outras semelhantes, expressando o seu trabalho através de aulas, balancetes, balanços,
cálculos e suas memórias, certificados, conferências, demonstrações, laudos periciais, judiciais e extrajudiciais, levantamentos, livros ou teses científicas, livros ou folhas ou fichas escriturados, mapas ou planilhas preenchidas, papéis de trabalho, pareceres, planos de organização ou reorganização, contextos, organogramas, fluxogramas, cronogramas e outros recursos técnicos semelhantes, prestações de contas, projetos, relatórios, e todas as demais formas de expressão, de acordo com as circunstâncias. Artigo 3º são atribuições privativas dos profissionais da contabilidade. 1. Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal. 2. Avaliação dos fundos de comércio. 3. Apuração do valor cotas ou ações, patrimonial de participações. 4. Reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades. 5. Apuração de haveres e avaliação de direitos e obrigações, do acervo,